Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, meus queridos paroquianos virtuais, para iniciar a nossa live de hoje, gostaria de saber como é que está o áudio. Vocês estão ouvindo bem? Tem ruídos? Ótimo. Então vamos rezar para a gente dar início à nossa live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Vocês chegaram agora da missa da quarta-feira de cinzas, estão com a cabeça suja de cinzas. Quem foi que chegou da missa de cinzas agora? Diga assim, eu cheguei. Eu celebrei hoje pela manhã. Então, quem foi aqui em Belo Horizonte comigo, né? Assistiu agora, hoje pela manhã, às 9 horas. Então, uma coisa que eu queria sugerir para vocês, especialmente vocês que talvez não olharam o YouTube esses dias, apesar da quarta-feira já estar acabando, queria sugerir que você assistisse o meu vídeo sobre a quarta-feira de cinzas, para saber se você fez certinho, cumpriu com as suas obrigações certinho hoje na quarta-feira de cinzas. Então, quando acabar aqui a live, não agora não, né? Quando acabar aqui o nosso vídeo, o nosso encontro, então dá uma conferida lá no vídeo sobre quarta-feira de cinzas, tá muito bom, né? Então, com a missa de cinzas, nós começamos a quaresma. Então, entramos nesse tempo de penitência, nesses 40 dias em que nós vamos nos unir a todos os irmãos espalhados no mundo inteiro, nisto que eu chamo grande retiro espiritual da Santa Igreja Católica. É muito bonito, se você pensa, né, os seus irmãos, os nossos irmãos católicos do Japão, nossos irmãos católicos aqui do Brasil, de Portugal, da Irlanda, dos Estados Unidos, do Canadá, do Congo, da Nigéria, de Madagascar, onde você quiser pensar, né, da Índia, nós estamos todos juntos, fazendo 40 dias de penitência. Olha que força espiritual tem isso, né? Olha que maravilha, né? O mundo inteiro, onde há um católico, onde há uma igreja, onde há um padre, onde há uma diocese, uma comunidade cristã, católica, nós estamos fazendo penitência nessa grande preparação para o dia mais importante da nossa liturgia, o dia mais importante do nosso
culto a Deus, que é a Páscoa, onde nós celebramos a nossa salvação, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu sempre gosto de pensar, né, esse grande retiro espiritual. Então mesmo os irmãos de outros ritos, né, dos ritos orientais também, né, os católicos também de rito oriental, todos nós coincidimos na mesma data, com essa tradição que vem dos primeiros séculos da Igreja, né? Essa preparação para a Páscoa, que começou com os catecúmenos. Aliás, já começou antes, né? Quando a Igreja rememorava, desde o início, né, os 40 dias de Jesus no deserto. Então, só fazendo uma pequena revisãozinha histórica, né? Esse vídeo não é para falar sobre a história da Quaresma, né? Mas, então, os primeiros cristãos, nos primeiros séculos, recordavam os 40 dias de Jesus no deserto, em preparação para o seu ministério. Então, Jesus fora batizado no Jordão e, ao sair da água, como diz lá o Evangelho, aparece o Espírito Santo sobre ele em forma de pomba, e a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem pus toda a minha afeição, todo o meu amor. E, a partir daquele momento, Jesus vai para o deserto e passa 40 dias e 40 noites em jejum. E ali ele é tentado pelo diabo e, em nosso nome, né, ele vence a tentação. Então, fazemos memória desses 40 dias de Jesus no deserto, que também faz referência aos 40 anos que o povo de Deus penou no deserto até alcançar a terra prometida. Então, pelo seu próprio pecado, depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, eles pecaram, traíram a Deus. Já no comecinho, né, quando Deus entrega os 10 mandamentos a Moisés, então quando Moisés desce da montanha, o povo está lá na idolatria, e, enfim, Deus castiga o povo. Então tem toda aquela murmuração do povo de Deus no deserto, e eles passam 40 anos vagando até estarem espiritualmente preparados para entrar na terra prometida. Aquilo é um tipo, né, um símbolo, é um fato, né? O Antigo Testamento vai sempre falar de Cristo. Então aquilo é um símbolo, uma profecia, né, melhor dizendo, da nossa própria vida, em que nós, unidos a Cristo, e agora Jesus no deserto, né? Jesus que sofre a tentação e vence por nós a tentação da tríplice concupiscência. Então nós que durante esta vida estamos caminhando para a terra prometida, já fomos libertados da escravidão pelo batismo e agora estamos unidos como um povo, como igreja, caminhando para a terra prometida. E qual é a nossa terra prometida? É o céu. Né? Então, a nossa terra prometida que é o céu. Então, nessa caminhada, preste atenção que isso aqui eu estou dando uma explicação que abrangente para você entender também esse tempo especial da Quaresma. Então, esse tempo da igreja é comparado a esse tempo do povo de Deus no deserto, em que Deus nunca abandona o seu povo, né? Deus derrama o maná, Deus dá a água que sai da rocha, Deus dá as codornizes, né? Deus vai conduzindo o seu povo através de Moisés, até eles entrarem na terra prometida. Então, na nossa vida, nós atravessamos o deserto desta vida, mas não desamparados por Deus, de modo ainda mais profundo, de modo muito mais rico, né? Incomparavelmente mais rico. Nós temos a graça de Deus hoje. Não mais uma coluna de nuvem, né? Não mais um tabernáculo com as tábuas da lei, mas agora nós temos o tabernáculo com o próprio Cristo, a Eucaristia.
Então, não mais um pão que desce do céu milagrosamente, mas o próprio pão descido do céu que é Jesus eucarístico, presente nos tabernáculos das nossas igrejas, nos sacrários. E nós temos os ensinamentos da igreja, nós temos os nossos pastores, mas também nós temos as tentações desta vida. Nós temos, assim como o povo de Deus, cada um de nós temos que aprender a termos Deus por Pai, a confiarmos em Deus, a sermos santos e assim podermos entrar na posse daquilo que Deus nos prometeu, que não é mais uma terra que corre leite e mel, mas agora são os novos céus e as novas terras, ou seja, é a vida eterna, a morada eterna com Deus, que é o paraíso, que é o céu. Então vamos lá. Então, gente, a Quaresma é esse tempo, como eu falei, em que a igreja no mundo inteiro, né, unida, simbolicamente celebrando, né, esses 40 dias de Jesus no deserto, nós nos preparamos para a Páscoa. Então, no início da igreja, os cristãos celebravam isso. Depois tornou-se uma obrigação mais intensa para aqueles que iam receber o batismo. Se uniram a esta celebração mais intensa, né, de jejum, de penitência para se preparar para o batismo, aqueles irmãos que haviam se afastado da igreja e que estavam fazendo penitência para serem reintegrados na igreja, né, que tinham cometido heresias, que tinham apostatado, que tinham cometido pecados gravíssimos e tinham sido excomungados, né, ou estavam, esse aqui é um assunto mais complexo, né, mas estavam no grupo dos penitentes, né, para receber a reconciliação. Então, eles também entravam nesses 40 dias para que na Quinta-feira Santa recebesse a absolvição do bispo e assim pudessem comungar, pudessem celebrar a Páscoa, né? E aí os cristãos, os outros cristãos, ou seja, os que nem eram catecúmenos e nem eram penitentes, então os cristãos que estavam na igreja, que não tinham se afastado da igreja, por amor a Deus, né, por desejo de santidade, também desejaram se unir ao grupo dos penitentes, ao grupo dos catecúmenos, nesses 40 dias de preparação para a Páscoa. Por quê? Porque eles também queriam se purificar para, com um coração mais puro, com maior fervor, pudessem celebrar as alegrias de Jesus ressuscitado. Então, esse é o espírito que nós vivemos a Páscoa, vivemos a Quaresma. Então, espírito de desejo de afervorar o nosso coração, de aumentar o amor do nosso coração para celebrar com o coração purificado a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, algumas coisas que é importante já desde o início a gente deixar claro. A Páscoa não é, a Quaresma não é um tempo assim de dor, né? Ai, meu Deus, a Quaresma, tomara que acabe, né? Muito pelo contrário, você tem que ver a Quaresma como um tempo feliz, um tempo de alegria, né? Por quê? Porque Deus está lhe dando a graça, existe uma graça especial para a sua conversão. Veja, irmãos, eu queria que a gente entendesse esse assunto porque é muito interessante, muito importante. Uma coisa é eu, pessoalmente, buscar uma graça de Deus ou me esforçar por ganhar uma graça de Deus. Isso tem o seu valor, né? Isso é justo, isso é bom. Porém, pela sagrada liturgia, o Cristo age, opera a salvação. Então, quando a própria igreja nos convoca a um jejum, nos convoca à conversão, né, a uma mudança de vida, a renovar o nosso coração, renovar o nosso amor a Deus, existe uma graça especial. Existe uma graça especial de conversão. Então, na medida que você se decide entrar na Quaresma, se unir a todos os irmãos do mundo inteiro, como eu acabei de falar, de todos os continentes, de todos os países,
né? Todos os católicos unidos, né, no corpo místico de Cristo, que é a igreja, unidos na Eucaristia. Então aqui tem uma graça especial de conversão, uma graça especial de mudança de vida para você. Então, mesmo que você que recebeu as cinzas, ou você que talvez não tenha tido a oportunidade de hoje receber as cinzas, não tem problema. O importante é que você, a partir de hoje, a partir desses dias, agora, né, quando você está assistindo esse vídeo, você entre neste espírito de graças que Deus nos dá, que são graças especiais para a nossa conversão. Então, a quaresma é para isso. Não tem outro sentido, né? A quaresma foi criada para isso, para nos preparar para a Páscoa. Então, a quaresma não é uma invenção recente, né? A quaresma não é uma invenção de 20, 30 anos atrás, não é uma coisa do Brasil. A quaresma é uma coisa que os próprios cristãos voluntariamente se sentiram tocados e desejosos de fazer desde o início da igreja, então desde os primeiros séculos, século III, IV, então já existia a quaresma, né? Mais do que a quaresma, né, em algumas regiões o fervor foi aumentando ainda mais, né? Então o desejo de santidade dos cristãos, ele foi sempre muito grande. Nós estamos vivendo num tempo em que os cristãos, infelizmente, estão numa crise de fé profunda, em que a gente olha para a igreja e vê aquelas pessoas vazias, né? Aquelas pessoas sem fé, aquelas pessoas que você olha, né? Pessoas mal vestidas, né? Pessoas que estão lá conversando dentro da igreja, que não estão nem aí, né, para o que o padre vai dizer, enfim, toda essa situação que a gente às vezes vê em alguns lugares, não em todos, né? Em alguns lugares. E eu não sei se você tem essa impressão, e eu já escutei pessoas falando isso, a igreja católica é assim. Não, a igreja católica não é assim. A igreja católica, ela é santa, né? Ela é santa. Estamos passando por um momento, né? Por um momento. E como nós temos 2000 anos, esse momento pode durar 30, 40, 50, 60, 70 anos. Mas é um momento, e eu vejo inclusive, né, eu posso estar muito otimista, mas eu vejo inclusive já uma mudança desse momento. Não sei se você concorda comigo. Você concorda comigo? Então, já se começa a vislumbrar, o pecado ele cresceu tanto, né? A impiedade, a falta de sacralidade, a falta de respeito pelas coisas de Deus, pela Santa Missa, pelos sacramentos, pelo sacerdócio, a falta de compreensão do que é o sacerdócio. Cresceu tanto, né, a impiedade dos leigos, né, digamos, a falta de amor e de respeito pelo sacramento do matrimônio, né? A falta de piedade e respeito nas famílias, cresceu tanto que agora nós já vemos a página virando, ou seja, leigos, sacerdotes, bispos, né? Então, a gente vê pessoas com muita força dizendo, não, está errado, vamos voltar, né, a ser o que nós sempre fomos. E o que é que nós sempre fomos? Uma comunidade santa. Né? Não estou dizendo que não existe santidade na igreja, não estou dizendo isso. Na igreja é sempre, sempre santa. Ela em si é santa e ela é cheia de santos. Mas eu estou dizendo que a impiedade, ela meio que se generalizou nas últimas décadas. Né? Essa impiedade que vem de muito tempo, né? Não é uma coisa recente de 50 anos atrás, 60 anos atrás. É algo que vem sendo cozinhado, né, há muito tempo. Mas, então nós chegamos no momento em que existe uma onda, uma busca dos leigos e impressionante também dos jovens, né, uma busca maior pela radicalidade, pela santidade, né, por um cristianismo mais autêntico, por um catolicismo verdadeiro. Né? O catolicismo verdadeiro é aquele que busca o fervor e a santidade. Então, em todos os séculos, né, houveram momentos de crise, mas o normal da igreja é um povo que busca a santidade, busca o fervor. Então, em alguns momentos da história, você pode até, aconselho sempre o canal do apostolado FER, né, FERR, né, do meu amigo Padre Jorge, ele fala sobre a Septuagésima. Né, na liturgia antiga, que é a que eu celebro, né, nós temos o tempo da Septuagésima. Por quê? Porque chegou um momento
né, que os cristãos acharam pouco os 40 dias de penitência e quiseram aumentar para 50, para 60, para 70. Né? Então, 70 dias, começaram já a fazer jejum, a fazer penitência 70 dias antes. Né? E hoje, na liturgia tradicional, nós celebramos 70 dias já, o início da penitência. A quaresma começa agora, hoje, para todos nós, da liturgia tradicional, como do rito também, do modo ordinário. Mas nós já começamos a usar roxo, já fazem 3 semanas, né? Já começamos a entrar nesse ritmo penitencial, já em preparação para a quaresma. Nós temos uma quaresma da quaresma. Inclusive, eu estava falando com o padre Maronita, né, que é o pároco lá da igreja onde nós celebramos aqui em Belo Horizonte, o Monsenhor Michel, e ele me disse, nós no rito maronita também temos a quaresma, a preparação da quaresma. Né? Eu nem sabia disso, né, que em outros ritos também tem isso. Então, o povo de Deus, ele tem esse fervor, o povo católico autêntico, né? E nós vamos nos multiplicar, pode ter certeza disso. Pode ter certeza porque, olha, preste atenção, queridos paroquianos virtuais, o normal da igreja é a santidade. O normal da igreja é um povo santo, um povo que busca a Deus. Não é, quando eu falo santo, não estou dizendo que é sem pecado. Estou dizendo que é um povo que busca a santidade. Certo? Então, vamos tirar vocês estão tirando foco aqui da live, falando de outras coisas que eu não estou falando, né? Então, como é que nós vivemos a quaresma? Então, como é que a igreja católica, né, desde muitos e muitos séculos, né, os cristãos, quando a gente fala igreja católica, é igual a cristãos, né? Então, as seitas, né, as outras religiões cristãs foram surgir há pouco tempo, né? 500 anos atrás. Nós temos 2000 anos. Então, até o ano 1517, havia apenas uma única igreja, né? Com exceção da igreja ortodoxa, mas ela tem os mesmos sacramentos que nós, apenas não é unida ao Papa e, enfim, tem algumas outras diferenças mínimas, mas sempre fomos a única igreja católica. Então, a igreja, seguindo as palavras de Nosso Senhor, seguindo a tradição bíblica, desde o Antigo Testamento, e Nosso Senhor também reafirma no Sermão da Montanha. Então, a igreja estabelece, ensina para a quaresma a vivência de um tripé. Então, qual é o tripé da quaresma? Você que tem um caderninho pode anotar aí. Qual é o tripé da quaresma? O tripé da quaresma é a oração, o jejum e a esmola. Então, está lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7. Jesus fala dessas 3 coisas para a nossa santificação, para a nossa vivência cristã. A oração, o jejum e a esmola. Então, nós vamos caminhar nesses 40 dias seguindo esses 3 passos. Então, não é só um tempo de penitência de modo amplo, mas vamos dizer que essa penitência, esse tempo de conversão, ele está fundamentado, tem essas 3 vias, né? Que é a oração, o jejum e a esmola. Então, eu vou explicar cada uma dessas 3 coisas. Então, são 3 caminhos, seguindo as próprias palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que os cristãos, desde o início e até hoje, a igreja nos orienta como os caminhos de conversão, as vias da nossa santificação, do perdão dos nossos pecados, né, do combate contra os vícios, né, do aperfeiçoamento da virtude. A oração, o jejum e a esmola. Então, eu vou explicar o que são essas 3 coisas. O que é que nós vamos viver durante esses 40 dias, começando de hoje. Então, a oração. A oração é a obrigação de todo cristão. Sem a oração, nós não nos salvamos. Não é possível ser salvo sem rezar. Não é possível ser salvo sem rezar. Sem oração, não há salvação. Por quê? Porque pela oração, nós obtemos o dom da fé, crescemos no amor a Deus e obtemos a graça para o combate na tentação.
Então, a graça de Deus nos vem através dos sacramentos, mas essa graça ela é cultivada através da oração. Eu gosto de usar uma comparação, vocês sabem que eu gosto de falar em parábolas. Aprendi com nosso Senhor Jesus Cristo. Então, com relação à relação entre oração e sacramentos. Você quer ouvir a parábola? Querem? Parem de discutir no chat, gente, porque isso não leva a nada. Preste atenção no que eu estou falando. Então, vamos lá. Quando eu perguntar, e vocês falam. Se não, vocês ficam só prestando atenção no que eu estou falando. Vocês estão perdendo a live, fica só discutindo CNBB, campanha da fraternidade. Não estou falando disso. Não estou falando nada disso. Vocês estão só perdendo o tempo de vocês. Aliás, seria uma boa... Abra um parêntese aqui, né? Uma boa coisa para você fazer na quaresma é parar de perder tempo com coisa inútil que não serve para nada. Certo? Não serve para absolutamente nada. Você está com alguma reclamação, né, com seu pároco, com seu bispo, vá lá, fale com ele. Tenha coragem. Mas você não tem, né? Corajoso de Facebook é fácil, né? Então, vamos lá. Os sacramentos, eles são a semente que cai no terreno do nosso coração. A palavra de Deus, já que precede os sacramentos, né, a pregação, ela precede o sacramento, então a palavra de Deus. Mas depois o sacramento, que é a semente da salvação, cai na nossa alma. Na nossa alma, Deus nos dá a graça através dos sacramentos. Mas essa graça, ela precisa ser cultivada. Então a oração é a água que agoa esse jardim, esta horta, onde está plantada a graça de Deus através dos sacramentos. Então, por isso que não é suficiente você receber a semente, você receber o sacramento. Você pode ser batizado, mas isso não te salva se você não cultivar a graça do batismo através da oração. Então você pode ser batizado e não fazer coisas de batizado. O que é que um batizado tem que fazer? Um batizado tem que rezar, um batizado tem que ir para a missa, né? Um batizado tem que obedecer os 10 mandamentos, um batizado tem que amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo. Então, se você é batizado e você não faz nada disso, você recebeu a semente, mas você deixou a semente lá, mas ela não frutificou. Então, através da oração, que essa semente vai frutificar. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no meu canal, você pode olhar também, chamado Cavalo Batizado, onde eu explico o ditado do cavalo batizado. Então, o que é o cavalo batizado? Você pegar um cavalo, cometer o sacrilégio, inválido, obviamente, né, de batizá-lo, batizar o seu jumento, dizer, jumento, eu te batizo, jogar água na cabeça dele e chama ele de, uma palavra aqui que eu pensei, mas o jumento, ele vai continuar sem ir para a igreja, ele vai continuar sem rezar, ele vai continuar sem obedecer os 10 mandamentos, ele vai continuar dando coices, né? Ele é um jumento batizado, um cavalo batizado. Então, é preciso que pela oração eu faça frutificar a graça que eu recebo nos sacramentos, que eu já recebi no batismo, que eu já recebi na crisma, que eu já recebi no sacramento da ordem, eu, padre, você que é casado recebeu no sacramento do matrimônio. Nós que comungamos recebemos a graça sublime, inefável da Eucaristia. Então, a Eucaristia, olha que coisa bonita. Essa hóstia que você talvez tenha recebido hoje, foi a mesma hóstia, a mesma Eucaristia que recebeu Santo Inácio de Antioquia, Santo Agostinho, Santa Teresa do Menino Jesus, São Francisco de Assis. E por que neles teve aquele efeito de fazer deles santos e não teve em você ainda? Né? Então, é a abertura do coração e o cultivo, né, através da oração, desta graça incomensurável que Deus derrama sobre nós. Então, a primeira coisa da quaresma é a
nos dedicarmos, então a igreja nos aconselha na quaresma, nos orienta, melhor dizendo, na quaresma, a nós, para a nossa conversão, para nos prepararmos para a Páscoa, nos dedicarmos à oração. Então, a primeira coisa. Então, é o tempo de eu rezar mais. Nós vamos já falar sobre isso, como é que eu posso fazer para rezar mais, né? Mas é o tempo em que eu devo me dedicar mais à oração. Então, se você, por exemplo, tem o costume de rezar um terço, reze 2, reze 3. Vou dar a você um testemunho de uma amiga minha, muitos anos atrás, me contou essa história. Muitos anos mesmo, acho que faz mais de 15 anos. Então, ela disse que ela morava numa cidadezinha aqui em Minas. E na quaresma, né, então, o padre lá fez o sermão, né, e disse que era bom a gente se dedicar mais à oração, etc. Então, ela fez uma penitência de, durante a quaresma, então, na igreja dela, ficava aberto o dia inteiro, ela ia todos os dias, de meio-dia às 2 da tarde, por exemplo, era o tempo que ela tinha livre, todos os dias fazer 2 horas de adoração. Então, todos os dias ela ia para a igreja, ficava diante do sacrário, nesse horário quando não tinha ninguém, e ficava 2 horas em oração, durante 40 dias. E ela disse que no primeiro dia foi bom, no segundo dia foi bom, no terceiro dia... Eu sei que lá para o 10º dia ela tinha horas que ela ficava lá calada, não sabia o que dizer, né? Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Então, aquela aridez espiritual. Aí tinha dias que era consolador. Mas o que aconteceu? Depois dos 40 dias que ela não falhou nenhum, ela criou o hábito da oração. Eu vou já falar sobre a questão do hábito. E a partir daquela quaresma, ela passou a rezar, a adorar Jesus todos os dias, fizesse sol, fizesse chuva, ela estava sempre lá, diante do Santíssimo. Isso fez um bem imenso à alma dela. Então, aquele sacrifício que ela fez no começo, né, que no começo foi difícil, no começo foi duro, mas depois se transformou numa virtude, né? Vou já explicar essa questão. Então, aliás, eu já vou pegar essa deixa desse testemunho e vou explicar essa questão do vício e da virtude. Então, na quaresma nós somos chamados a combater os vícios. O que são os vícios? Os vícios são os maus hábitos adquiridos. O que são os maus hábitos adquiridos? Então, você tem uma coisa que é ruim, que lhe prejudica, né, que talvez seja pecado, né, muito possivelmente é pecado, pela repetição, e tem algo que lhe dá uma vontade de repetir aquele ato sempre. Uma certa constância. Então, se aquele ato ele é mau, a repetição constante daquele hábito, de forma que você faz até no automático, que você nem sabe por que você está fazendo, então aquilo se torna um vício. E quanto pior a ação, pior o ato, mais pernicioso, prejudicial ou pecaminoso é o vício. Por exemplo, o mau hábito de roer unhas, né? Então é um vício. A pessoa que rói unha, né, que tem esse problema, ela não consegue se controlar. É um mau hábito, é um vício. Não é um pecado, porque não está nos 10 mandamentos. Não roerás tuas unhas. Mas, por ser um vício, acaba sendo um pecado venial, porque é uma coisa má. Tá? Não é um pecado grave, obviamente. Tá? Mas um vício, se você tem consciência que tem um vício e você não trata o vício, né, acaba sendo um pecado, seja ele qual for. Então, o hábito mal repetido, que você faz às vezes até sem pensar, então aquilo é um vício. Então, quanto mais pernicioso o ato, principalmente se for ligado a algo que Deus proíbe, né, e você faz de forma repetida, constante, até mesmo automática, então aquilo se torna um vício muito pernicioso. Então, os hábitos, esses maus hábitos, eles desencadeiam no nosso cérebro, então os estudiosos aí do cérebro, né, desencadeiam no nosso cérebro uma substância chamada dopamina. Quem é que sabe o nome certo dessa substância? Então, é a substância do prazer.
né, que gera recompensa. Né? Então, o corpo, né, e o cérebro, ele vai querer sempre repetir aquele ato para ter aquele prazer, aquela recompensa. Então, pode ser comer doce, né? Pode ser o prazer, os prazeres que o nosso corpo tem. Então, esse é o problema da droga, né? A droga gera esse desejo do cérebro de ter mais uma vez aquele prazer, e aquele prazer passa rápido, e ele sabe o que causa aquele prazer, então vai lhe levar sempre a buscar o mesmo prazer. Dopamina, isso, dopamina. Desculpa aí, gente, não é a minha especialidade. Obrigado pela correção aqui. Então, o contrário do vício é a virtude. Então, o que é a virtude? É um bom hábito, é uma boa ação repetida, que de tanto ser repetida, ela se torna parte de você. Né? É um hábito. Então, é algo que você faz de forma quase automática, né? Que você faz até sem pensar. Então, o homem virtuoso, a mulher virtuosa, não é alguém que fica pensando o tempo todo que está fazendo atos bons. Não, ela é assim. Ela vai fazendo assim. Então, se você adquire, né, o bom hábito da oração, você pega a virtude da piedade. Tá? A virtude são os bons hábitos adquiridos. Tá? A virtude da piedade. Então, um homem piedoso é um homem que está constantemente na presença de Deus, que consegue rezar, né? Que tem o hábito da oração, que consegue transformar as coisas da vida no louvor e na ação de graças a Deus. Então, o que é que você vai fazer na quaresma através desses 3 caminhos que eu falei? Oração, jejum e esmola. Você vai combater os vícios e adquirir virtudes. Vocês entenderam? Entenderam que esses 40 dias é para fazer isso. É para você destruir os maus hábitos, ou seja, os vícios, e criar bons hábitos, ou seja, virtudes. Entenderam? Então, o caminho da oração, né? Essa primeira via que eu falei, que é a via que tem que vir em primeiro lugar, porque através da oração que eu recebo a água, né? Que aguou a plantinha, então a graça de Deus para frutificar, porque sem Jesus nós não podemos fazer nada. Está lá em João 15:15, se não me engano. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, nosso Senhor fala, né? Sem mim nada podeis fazer. Nada, absolutamente nada. Sem a graça de Deus, nós não podemos nada. É sempre a graça de Deus que age na nossa vida. Então, por isso nós necessitamos rezar, assim como a planta precisa da água. Né? E nós precisamos rezar todo dia. Nós somos uma planta frágil, que para dar frutos, precisa rezar todo dia. Então, o homem contemplativo é como diz no Salmo 1. É aquele que está plantado junto às águas correntes, cujas folhas nunca murcham e dão frutos na época própria. Então, a vida inteira dele é uma vida de oração. Né? Então, a primeira virtude que você precisa adquirir é a virtude da oração. Então, você precisa, agora, olhar para a sua vida e se questionar. Pega o seu caderninho que você pegou para assistir a live e escreva no seu caderninho agora. O que é que atrapalha a minha vida de oração? Você pode anotar. Então, deixar para anotar depois que terminar a live. O que é que atrapalha a minha vida de oração? O que é que eu posso fazer para favorecer a minha vida de oração? Favorecer para que eu reze mais. Favorecer para que a minha mente seja mais aberta para Deus, para a piedade, para o pensamento de Deus. Né? Então, o que é que eu preencho a minha mente, o que é que eu preencho o meu tempo? Vou dar aqui um exemplo. Será que eu não escuto muito músicas mundanas o tempo todo? Vou com fone de ouvido para a faculdade, para o trabalho. Né? E aquilo, embora não seja um pecado,
dependendo da música que você escuta, é um pecado e pode ser um pecado grave, né? Mas talvez não seja, dependendo da música. Mas será que aquilo favorece a minha piedade? Será que aquilo não fica na minha cabeça? E até quando eu me ponho em silêncio para rezar, vem a música na minha cabeça? Né? Já aconteceu isso com você? Né? E se talvez você trocasse aquele seu fone de ouvido, escutando música, você colocasse um audiobook, né, da imitação de Cristo, da Filoteia, ou talvez você colocasse um canto gregoriano que é feito para elevar a alma a Deus, o canto gregoriano é feito para isso. Então talvez seja uma dica aqui que eu estou dando, né, para você, quando terminar aqui a live, você vai fazer seus planos de quaresma. Tá? Então vamos focar nessa primeira via, que é a oração. Depois a segunda coluna da quaresma, são 3 coisas juntas, né? A segunda é a esmola, é o jejum. Então o jejum é abster-se de alguma coisa. Então, o jejum bíblico é o abster-se da comida. E houve um santo, um dos padres da igreja, ele fala uma frase muito bonita. O primeiro mandamento de Deus foi o jejum. Você já sabia disso? Já pensou nisso? Achei lindo quando eu vi essa frase. O primeiro mandamento de Deus foi o jejum. Por quê? Porque a primeira ordem que Deus deu e a única ordem que Deus deu para Adão e Eva foi: não comereis do fruto da árvore que está no meio do jardim. Interessante, né? Então a única ordem de Deus era o jejum. Não comam de todos, menos da que está no meio do jardim. E foi justamente o que eles foram comer, né? O pecado foi a desobediência a Deus. Então, o jejum que foi praticado por Nosso Senhor, os 40 dias no deserto, o jejum que também uma outra profecia do Antigo Testamento, outra imagem muito bonita, é o profeta Jonas, que Deus mandou pregar aos ninivitas. Os ninivitas estavam em pecado, abandonando a Deus, né? Essa cidade de Nínive, e Deus mandou o profeta Jonas, muito bonito o livro do profeta Jonas, pregar aos ninivitas, e ele prega, e eles se convertem. Então, ele faz uma pregação, passa alguns dias pregando, e se convertem, desde o rei. Então o rei se converte, toda a corte e todo o povo. Então o rei ordena que todos se cubram de cinza, se vistam de saco, ou seja, coloquem roupas humildes, né, sacos, se vistam de saco, e cubram a cabeça de cinza, em sinal de penitência. Peçam perdão a Deus, porque Jonas disse que a cidade ia ser destruída por causa do pecado dos ninivitas. E Deus viu